Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Eclesiastes. Já faz um mês praticamente que nós não fazemos exposições no livro de Eclesiastes e dessa feita nós retornaremos às exposições desse maravilhoso livro e dessa feita nós iremos expor o capítulo 6, que são 12 versículos. 12 versículos. E a temática que nós iremos abordar aqui é as riquezas em relação à satisfação. Ou alguém que tem dinheiro, alguém que tem riquezas, alguém que tem bens, mas não usufrui. Riqueza sem satisfação. Riquezas sem satisfação. A pessoa tem tudo, mas não tem satisfação. E nós iremos dividir essa exposição em 3 subdivisões. A primeira, os versículos de 1 a 6. Riquezas sem prazer ou sem satisfação. Depois, os versículos 7 a 9. Trabalho sem satisfação. E depois, os versículos 10 a 12. Perguntas sem respostas. E sem delongas aqui, vocês que estão acompanhando essa série sabem muito bem que a palavra Eclesiastes, que a Septuaginta colocou ali, que vem de eclésia, assembleia, no hebraico kohelet, que significa alguém que está falando para uma plateia, para um público, alguém que está discursando sobre a vida. E a expressão mestre, professor, pregador, um filósofo que está falando acerca da vida debaixo do sol. E ele fala que debaixo do sol a vida é uma bolha de sabão. A vida é inútil. A vida não vale a pena, não é nada. Debaixo do sol a vida não tem sentido. Inclusive a expressão hebraica revel, que é usada para vaidade, significa inutilidade, significa sopro, significa vento, bolha de sabão. A vida é uma cortina de fumaça. É isso que significa a expressão revel, que a maioria das traduções traduziram como vaidade. Então, a vida debaixo do sol não tem sentido mesmo. Aqui nada é para sempre, tudo é passageiro, tudo passa, inclusive nós que iremos morrer. Inclusive, tanto o tema da riqueza como o tema da morte é abordado aqui constantemente no livro de Eclesiastes. Por isso que você tem que olhar além do sol. Olhando além do sol, você está olhando para a eternidade, você estará olhando para Deus. Aí você encontra o sentido da vida. E no capítulo 6, vamos aqui começar a exposição. Salomão, ele começa na primeira subdivisão, os versículos de 1 a 6, riquezas sem satisfação. Ele começa dizendo assim: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aí ele vai explicar que mal é esse no versículo 2. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta. De tudo o que sua alma deseja, alguém rico. Mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isto é vaidade e grande mal. Salomão começa dizendo que ele viu esse mal. Mal aqui, calamidade. Debaixo do sol, aquele a quem Deus conferiu riquezas e bens. Então, na mentalidade de Salomão, uma pessoa que tem bens e riquezas, ele tem, mesmo sem saber, porque Deus conferiu. Deus deu. Isso é verdade. É Deus que confere riquezas. É Deus que dá riquezas. É Deus que enriquece, é Deus que empobrece. Porque você vê tantas pessoas tentando ser rico. Tenta e não consegue. Inclusive até pessoas inteligentes não conseguem ser ricos. Então Salomão fala que esse mal que pesa sobre a humanidade é aquele a quem Deus conferiu riquezas, bem e honra, e nada lhe falta.
e de tudo que sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute isso ou disso, né? Ele entende aqui e está falando de uma pessoa que tem tudo, mas não consegue desfrutar dos seus bens. Essa pessoa morrerá, esse milionário morrerá, e ficará os seus bens, o seu patrimônio para um estranho. Aí Salomão fala, também isto é rével, também isso é inutilidade, também isso é passageiro, também isso é uma bolha de sabão, também isto é uma cortina de fumaça, que é a palavra vaidade aqui. Também isto é vaidade e grande mal. Então olha que Salomão já começa falando, tá, de alguém milionário, de alguém rico, mas que não tem prazer na riqueza, né? Muitos trabalham ou trabalharam arduamente, esperando com ansiedade uma aposentadoria confortável, né? Não é assim? Mas acabaram tendo um ataque cardíaco que provocou invalidez ou morte. Ou talvez a tranquilidade da aposentadoria tenha sido perturbada por uma crise na família, que aos poucos fez esvair o dinheiro e as forças dos envolvidos. Por que essas coisas acontecem? Né? Salomão menciona esse assunto no capítulo 5, versículo 19. Nós abordamos isso. E o deixa subentendido no capítulo 3, versículo 13. Para ele havia um princípio básico segundo o qual ninguém é capaz de gozar as dádivas de Deus sem Deus, ou sem o Deus que concede as dádivas. Desfrutar as dádivas sem o doador é idolatria, algo que nunca satisfaz o coração humano. O prazer sem Deus é apenas entretenimento e não traz satisfação alguma. Porém, o prazer com Deus é enriquecimento e traz verdadeira alegria e satisfação. Só temos satisfação nos bens que temos com Deus. Porque não adianta você querer a bênção e não querer o Deus da bênção. Não adianta você querer as dádivas sem o Deus das dádivas. Então, quantas pessoas que ficaram ricas, milionárias, e quando pararam de trabalhar, agora eu vou viver. Agora eu vou curtir, vou aproveitar os bens que eu adquiri, que eu acumulei. E de repente descobre um câncer, descobre uma doença rara, uma paralisia, um infarto. E essa pessoa acaba morrendo, falecendo, deixando tudo aquilo que ele construiu, que ele guardou, que ele acumulou no decorrer dos anos para a sua família. Para aqueles que não labutou, para aqueles que não correu atrás, né, de guardar os seus bens. E agora, Salomão, ele começa dos versículos 3 a 6, tá? Ele trabalha aqui um caso hipotético, tá? Pois ninguém vive 2000 anos, e nenhum casamento monógamo, um casamento entre um homem e uma mulher, tá? Um casamento entre um homem e uma mulher pode gerar 100 filhos. Roboão, filho de Salomão, tá? Ele teve 88 filhos. Roboão, filho de Salomão, ele teve 88 filhos, mas era casado com 18 mulheres, né? E tinha 60 concubinas. Tal pai, tal filho. O pai era mulherengo, o filho também era. Então, ele teve 88 filhos, dessas 18 mulheres que ele teve. Então, um homem e uma mulher não conseguem procriarem 100 filhos. Isso é impossível, né? Na monogamia, não. Isso é impossível. Então, Salomão aqui vai tratar de um caso hipotético. Olha dos versículos 3 a 6. Ele fala assim, ó. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se sua alma não se fartar do bem, e além disso não viver, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse
2 vezes 1000 anos, isso é impossível, né? Mas não desfrutasse do bem, por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Em outras palavras, por acaso não vão todos morrer? Por acaso não vão todos para a sepultura? É evidente, e sobre o caso de Roboão, das suas 18 mulheres, dos seus 88 filhos e das suas 60 concubinas, você pode verificar segundo as Crônicas, capítulo 11, versículo 21. Tá? E aqui é evidente que Salomão está exagerando, a fim de deixar sua mensagem clara. Por mais riquezas que uma pessoa tenha, olha só, se não puder desfrutá-las, seria melhor que nem houvesse nascido. Seria melhor ser que nem um aborto. Uma criança que foi abortada. Uma criança que teve ali um aborto espontâneo. Não nasceu, não cresceu, não vai ser adolescente, não vai ser jovem, não vai casar, não vai trabalhar, não vai ter o prazer de desfrutar da vida porque foi abortado. Um aborto espontâneo aconteceu. Então, uma pessoa que tem riquezas e não desfruta é semelhante a um aborto, que não teve o prazer de nascer, não teve o prazer de viver, não teve o prazer de crescer, não teve o prazer de trabalhar, não teve o prazer de estudar, não teve o prazer de desfrutar da vida. Assim também é aquele que não desfruta das riquezas que possui, tá? Então, vemos aqui um homem com recursos abundantes e uma grande família. 2 coisas que para os israelitas no Antigo Testamento eram sinais do favor especial de Deus. Mas sua família não ama, pois quando morre, nem sequer ele é pranteado. E é isso que significa a oração: não tiver sepultura. Seus parentes o cercavam apenas para usar seu dinheiro. E se perguntavam quanto tempo levaria para esse homem idoso morrer. Que ele morra logo, para nós usufruirmos dos seus bens. Quando por fim ele morrer, ou ele morre, os parentes mal podem esperar para ler o testamento, para saber com quem ele deixou, ou para quem ele distribuiu os seus bens. Na verdade, esse homem rico aqui era um pobre, um miserável. Por algum motivo, talvez enfermidade, não poderia aproveitar do seu dinheiro. Também não poderia desfrutar sua grande família, pois não havia amor em seu lar, só interesse. Seus familiares nem choraram quando o homem morreu. Salomão chega à conclusão de que teria sido melhor se esse homem não houvesse nascido, ou que houvesse nascido morto, um aborto. Nem sempre os israelitas, diz o Wisber, naquela época, davam nome a uma criança natimorta, a um aborto. Assim ela não era lembrada. Acreditava-se que essa era uma forma de encorajar os pais a superar a sua tristeza mais rapidamente. Pois debalde vem o aborto, e em trevas vai, e de trevas se cobre o seu nome. Está no versículo 4. Tá? Está no versículo 4. Então, Salomão compara, nos versículos 3 a 6, um homem que tem uma grande família e um homem que tem riquezas, possui riquezas, mas a sua família não ama, a sua família não quer o seu bem, a sua família é interesseira, tá? E ele não tem prazer nas suas riquezas. E seria melhor para esse homem, tá, não ter nascido, Ele seria semelhante a um aborto, uma criança que às vezes nem chega a nascer, morre no ventre da sua mãe e nem nome recebe para os pais esquecerem logo, tá? Daquela cena, daquela criança, porque se não chega a nascer, não chega o sonho da realização, tá? De ver a criança crescer, de ver a criança começar a engatinhar, andar, falar papai, falar mamãe, se desenvolver, porque ela morreu no ventre. Então, uma pessoa que tem riquezas e não usufrui dessas riquezas é semelhante a um aborto.
É isso que Salomão fala, né? E no final aqui do versículo 6, ele fala assim, ó, ainda que ele vivesse 2 vezes, quer dizer, 2000 anos, que é impossível, né? Ele está aqui usando uma hipérbole, um exagero, mas não desfrutasse do bem, por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Por acaso não vai morrer também? Então, a morte é uma certeza em Eclesiastes. E na vida, a morte não é um acidente de percurso, a morte é uma certeza. Então, se a morte é uma certeza, use os seus bens para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Porque imagine você ter os seus bens, sabendo que você vai morrer, tá? E você morre sem usufruir. Então, já que você vai morrer, já que você vai partir, já que você não é eterno, já que a vida aqui é passageira, tá? Desfrute os seus bens, mas sempre adorando a Deus, dando graças a Deus, porque nós somos mordomos, nós somos administradores daquilo que Deus nos dá, da saúde, da família, dos filhos, do emprego, do ministério, das riquezas, dos bens que Deus nos concede, da graça que Ele nos concede. É isso. E os versículos 7 a 9 agora, Salomão vai falar do trabalho sem satisfação. Nos versículos de 1 a 6, ele falou das riquezas sem satisfação. Dos versículos 7 a 9, ele vai falar do trabalho sem satisfação. Olha só os versículos 7 a 9. Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, é para comer. Tanto o rico como o pobre trabalha para se alimentar, para trazer o pão de cada dia para a sua casa. Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca. Contudo, seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem um sábio sobre o tolo? Ele faz uma pergunta. Que vantagem tem um sábio sobre o tolo, tá? Se ambos trabalham para comer? Aí ele faz outra pergunta. Ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isto é vaidade e é correr atrás do vento. E é correr atrás do vento. Então o trabalho sem satisfação também não leva a nada. É a mesma coisa da riqueza sem satisfação. Salomão havia falado do homem rico, agora trata da situação do homem pobre. Tanto os ricos quanto os pobres trabalham para sobreviver, que é o versículo 7 que eu li. Devemos produzir o alimento ou ganhar dinheiro para comprá-lo. O rico pode usar os seus investimentos como fonte de renda, mas o pobre precisa usar seus músculos para prover o alimento para si mesmo e para a sua família. Porém, mesmo depois de todo esse trabalho, nenhum dos dois tem seu apetite inteiramente satisfeito. Porque uma pessoa se alimenta. Por que uma pessoa se alimenta? Para viver mais tempo. Mas de que adianta acrescentar anos à nossa vida se não damos a vida aos nossos anos? Ou se não damos vida aos nossos anos? Somos como os pássaros que observam ou que nós observamos em nosso quintal. Passam todas as horas do dia procurando alimentos ou fugindo de seus inimigos, tá? E normalmente nossas vizinhanças tem muitos gatos. Na verdade, esses pássaros não estão vivendo, mas apenas existindo. No entanto, estão cumprindo os propósitos para os quais foram feitos pelo Criador. E até cantam sobre isso. Salomão aqui, queridos, ele não está sugerindo que é errado trabalhar ou comer. Muita gente gosta de fazer essas duas coisas. Mas se a vida consiste apenas em trabalhar e comer, então estamos controlados por nossos apetites, o que nos coloca praticamente no mesmo nível dos animais, né? Na cadeia alimentar, né? Que mata um ao outro para sobreviver. No que se refere à natureza, a autopreservação pode ser a primeira lei da vida, mas nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, devemos viver em função de algo mais elevado. Dentro da nova criação, pode muito bem ser que a autopreservação consista na primeira lei da morte, se autoproteger. Tá? E a resposta
para as duas perguntas do versículo 8 é nenhuma, tá? É nenhuma. Olha o versículo 8, repetindo aqui. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Nenhuma. Ou o pobre que sabe como sobreviver? Nenhuma. Nenhuma. Essa é a resposta. Se tudo o que fazemos é viver para satisfazer nosso apetite, então o homem sábio não tem vantagem alguma sobre o tolo, como também os pobres não se beneficiam em nada ao tentar melhorar a sua situação e aprender a conviver com os ricos. Né? Salomão está citando aqui e falando da sua experiência de vida. Tá? E o versículo 9 é a versão de Salomão para o conhecido ditado. Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Né? É um provérbio que existe há um bom tempo. O biógrafo grego Plutarco, tá, escreveu: e sensato é aquele que deixa escapar o pássaro que tem em sua mão para pegar o que se encontra no arbusto. Então ele acaba perdendo aquele que está em sua mão e não captura aquele que está no arbusto. Então é melhor um na mão do que dois voando. Né? Salomão está dizendo que é melhor ter poucas coisas e desfrutá-las do que sonhar com muitas coisas sem nunca obtê-las. Isso aí, para ele, tá? Tá no final do versículo 9, tá? É vaidade e correr atrás do vento. E correr atrás do vento. Então é melhor você ter pouca coisa e desfrutá-la do que você não ter nada e correr atrás daquilo que você nunca irá alcançar, nunca irá chegar, nunca irá obter. É isso que ele está falando. E depois de ele falar aqui do trabalho sem satisfação, dos versículos 10 a 12, nós temos aí perguntas sem respostas. Olha os versículos 10 a 12. Tudo que agora existe já recebe o nome há muito tempo. E sabe-se que o ser humano, e sabe-se que é o ser humano, e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele, nesse caso Deus. Quando aumenta as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem nisso? Nenhum. Essa é a resposta. Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais elas gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Ninguém, que ela está morta. Então, Salomão aqui resume, tá, o capítulo 6, ou termina o capítulo 6, mostrando, né, falando aqui de perguntas sem respostas. Né? E o versículo 10, a parte A, quando o Salomão fala assim, ó, tudo que agora existe já recebe um nome há muito tempo, tá? Ele trabalha aqui com a seguinte pergunta: se o que será, será, então para que tomar uma decisão? Se tudo está determinado, se tudo está para acontecer, então eu vou tomar uma decisão para quê? Afinal, as coisas não são todas predestinadas? A tudo quanto há de vir, já se lhe deu nome. E sabe-se o que é o homem, que é a parte A do versículo 10. Tá? Então, é uma pergunta que Salomão faz aqui, que nós não temos respostas claras, concisas e coesas sobre isso. Apesar que nós temos a liberdade de decidir e de escolher, tá? Mas não temos liberdade de mudar as consequências. É isso que Salomão está falando aqui, dessa pergunta. É isso que dá a entender. Nós temos a liberdade de decidir e de escolher, mas somos escravos das consequências. Ninguém pode se livrar das consequências, ou boas ou ruins. Se escolhemos um mundo de ilusão, começamos a viver de substitutos. Em um mundo de substitutos, não há satisfação alguma. E a vida eterna é esta, disse Jesus, capítulo 17, versículo 3 de João. Que te conheçam, ou conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Também sabemos
Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Salomão não sabia a resposta, mas nós sabemos. Nós sabemos, tá? Deus nos deu o direito de escolher e nós escolhemos Ele. Nós escolhemos Cristo Jesus, o nosso Senhor. A parte B do versículo, né? Nós temos aqui uma outra pergunta do versículo 10, que pode ser assim, ó. Pode ser feita assim, essa pergunta. Por que discordamos de Deus? Afinal, não podemos nos opor a Ele e vencer. Olha a parte B do versículo 10. Tá? Só repetindo para você ver. E sabe-se o que é o ser humano e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quem é mais forte do que ele? Deus. Você pode bater de frente com o Eterno, você pode bater de frente com Deus, e a expressão contender, né, que algumas traduções traz, significa discutir, debater, argumentar. Tá? Ao que parece, Salomão está dizendo, não vale a pena discutir com Deus, nem brigar com Ele. A vida é assim, de modo que o melhor a fazer é aceitá-la e deixar que Deus faça a sua vontade. O que prevalece é a vontade de Deus, não a nossa. Mesmo que acreditemos ser capazes de vencer, isso é impossível, pois no fim das contas, sempre perdemos. Então, é se submeter à vontade de Deus. É se submeter à soberania de Deus. A terceira pergunta está no versículo 11, né? Que nós podemos resumir assim: aonde conseguimos chegar com todas essas palavras? Falar resolve algum problema? Ou resolve o problema? Olha o versículo 11. Tá? Quando aumenta as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem nisso? Qual o proveito de falar tanto? Né? Há algum proveito nisso? Aonde conseguimos chegar com todas essas palavras? Falar resolve o problema? É isso que significa o versículo 11. Tá? Na verdade, em certos momentos, diz o Warren Wiersbe, temos a impressão de que quanto mais discutimos o problema, menos o entendemos e mais o complicamos. Nem sempre as palavras são esclarecedoras, queridos. Por vezes, trazem consigo nuvens e até escuridão. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem. O que isso aproveita ao homem? É então que precisamos da palavra de Deus e da sabedoria que somente Ele pode nos dar. Tá? E Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Por isso nós temos que ouvir mais, por isso que nós temos que escutar mais e falar menos. E sempre procurar a direção de Deus, pedir a direção de Deus. Quem fala muito, erra muito. Quem fala pouco, erra pouco. Então, pede a direção de Deus para aquilo que você não sabe resolver, para aquilo que você não sabe para onde você vai. Pede a orientação de Deus e Ele vai te orientar naquilo que for necessário. Porque falar demais não vai resolver o problema, tá? Não vai resolver o problema. Vai a Deus que Ele vai dar o norte, Ele vai dar a direção para você. Ele vai dar a direção para você. Tá? A quarta pergunta está no versículo 12. Quando Salomão fala, quem sabe o que é bom para nós? Olha o versículo 12, o que ele fala aqui. Ó. Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra. Deus sabe. Essa é a resposta. Quem sabe o que é bom para nós? Deus. Porque Deus conhece o futuro, eu não conheço. Deus conhece o amanhã, eu não conheço. Deus conhece a minha vida daqui a 10 anos, se eu estiver vivo. Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. Eu não conheço. Tá? Eu só sei o que é agora. O agora. O amanhã eu não sei. Só Deus conhece. Então, quem sabe
o que é bom para nós nesse pouco tempo de vida que nós temos aqui na terra. Deus, tá? E o sábio gasta tempo ouvindo o que Deus tem a dizer. Claro que a vida pode parecer passageira e ilusória. Na visão de Salomão, a visão dele, debaixo do sol, tá? A vida é passageira e ilusória. Como uma bolha de sabão, que é vaidade. Ou como a sombra, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, porque ele passa da morte para a vida. A morte não é um fim, mas a morte entrega a pessoa nos braços de Deus para essa pessoa viver eternamente com ele por toda a eternidade. Então, aquele que sabe que é bom para nós é Deus e somente ele. A macumbeira não sabe. O pai de santo não sabe, tá? A cartomante não sabe, tá? Quem joga abusos não sabe. São bons palpiteiros, mas não sabe do futuro. Só Deus conhece o futuro, só Deus conhece amanhã. Vai até ele que ele vai te orientar. E a quinta e última pergunta está na parte B do versículo 12. Alguém conhece o futuro? Olha o que Salomão vai falar. Quem poderá dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Apesar do que os astrólogos, videntes e cartomantes dizem, ninguém conhece o futuro, a não ser Deus. É inútil especular sobre o futuro. Deus nos dá informações suficientes para nos encorajar, mas não satisfaz a curiosidade ociosa. Uma coisa é certa, a morte está a caminho, está chegando. E devemos fazer o melhor uso possível das oportunidades que Deus nos dá agora no presente. Esse é um dos principais temas de Eclesiastes. Faça agora, porque você vai morrer. Faça agora, porque você vai envelhecer. Faça agora, porque vai chegar uma época que suas forças vão embora. A beleza vai embora. A juventude vai embora. Tudo passa. Tudo é uma bolha de sabão. Tudo é vaidade. Tudo é uma cortina de fumaça. Então aproveita agora, né? Adore a Deus agora. Busque a Deus agora. Busque a sabedoria agora, porque você não conhece o futuro. Salomão tratou de dois dos seus argumentos para a ideia de que não vale a pena viver, né? Que é a monotonia da vida, capítulo 3, do versículo 1 até o capítulo 5, versículo 9, e a futilidade da riqueza, que é o capítulo 6, capítulo 5, versículo 10, até o capítulo 6, versículo 12. E descobriu que a existência humana debaixo do sol pode de fato ser monótona e vazia, mas que não precisa ser assim. Se incluirmos Deus em nossa vida, a vida é uma dádiva de Deus para nós e devemos aceitar aquilo que Ele nos dá, gozando essas dádivas. Aí tem sentido. Ou dessas dádivas, enquanto podemos. Conforme ele fala no capítulo 3, versículos 12 a 15, o versículo 22, o capítulo 5, versículo 18 a 20. A vida só tem sentido se colocarmos Deus. A vida só tem sentido se incluirmos Deus nela. Se nós tirarmos Deus da nossa vida, da sociedade, se nós tirarmos Deus da nossa família, a vida não tem sentido. A vida não tem sentido. A vida acaba ou irá acabar num túmulo vazio, solitário, e ali não tem mais esperança. Se você coloca a sua vida nas mãos de Deus, se você coloca a sua vida nos braços de Deus, no colo de Deus, aí tem sentido. Então, as riquezas só têm satisfação se tiver Deus. O trabalho só tem satisfação se tiver Deus. E essas perguntas só podem ser respondidas com Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. E se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixa aqui nos seus comentários, deixa o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.